Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Damares, estarei com vocês hoje para mais uma aula de matemática. Então é importante que vocês aí que estão nos assistindo estejam com o material necessário para que vocês possam fazer o registro da nossa aula de hoje, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é cálculo com material dourado. Porém, antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula da semana passada. Então vamos lá? Semana passada, nós estudamos sobre o sistema monetário brasileiro, isso mesmo. Também aprendemos diferentes possibilidades de cédulas e moedas para formarmos o mesmo valor. Hoje, você sabia que podemos usar o material dourado para resolver operações de adição e subtração? Mas antes disso, eu vou apresentar para vocês o material dourado e as peças que a formam, tá? Então, nós temos o cubinho. O cubinho vale, então, 1 unidade, tá? Nós temos também a barrinha. A barrinha vale 1 dezena, ou seja, 10 unidades. Nós também temos a placa, pessoal, isso mesmo, a placa, equivale então a 1 centena, ou seja, 100 unidades. Nós temos também o cubo, isso mesmo, o cubo, que representa então 1 milhar, ou seja, 1000 unidades. Vamos lá então. Vamos resolver as adições e subtrações utilizando o material dourado. Ao longo das nossas aulas de matemática, nós vimos diferentes estratégias de resolução de situações problema, como, por exemplo, estratégias usando o quadro numérico, o cálculo mental, por representação. E hoje, na nossa aula, nós vamos ver que é possível resolver as situações problema usando o material dourado. Então, vamos lá? O jogo das fichas. Em um jogo, vence a partida quem chegar ao final com maior número de fichas. Vamos acompanhar o jogo de alguns alunos. Então, vamos lá, entender a partida de alguns alunos. Nós temos aqui, então, a situação problema 1. Antes de iniciarmos uma situação problema, nós precisamos inicialmente fazer a leitura, isso mesmo. Então, vamos lá. Mel começou o jogo com 45 fichas e ganhou 62 fichas durante o jogo. Com quantas fichas ela terminou? Próximo passo. Nós precisamos, então, encontrar a pergunta e grifar a pergunta do problema. Veja, então, qual é a pergunta. Com quantas fichas ela terminou? E agora, próximo passo, identificar as informações do problema. Então, nós temos, primeira informação, 45 fichas. Segunda informação que nós temos, 62 fichas. Isso mesmo. Agora, nós precisamos também entender qual é a ideia do problema. Se é adição ou se é a subtração. Qual que é a palavra-chave que nós temos aqui, então? Veja bem, nós temos a palavrinha ganhou, pessoal. Isso mesmo, ganhou. Quando a gente fala ganhou, ganhar, adicionar, juntar, dá ideia de quê? Isso mesmo, dá ideia de adição. Agora nós veremos como alguns alunos resolveram essa situação problema. Veja bem, João resolveu assim. João, então, representou através de bolinhas vermelhas as 45 fichas que a Mel tinha no início do jogo. Ele também representou as 62 fichas através das bolinhas verdes. Veja bem que o João usou a estratégia por representação, então presta bastante atenção. O que o João fez? O João somou, então, as 45 fichas que ele representou aqui, mais as 62 fichas. Vamos somar juntos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Isso mesmo. Veja então o resultado da situação problema na qual o João resolveu. E aí, segundos anos, o que vocês acharam? Será que esse modo na qual o João resolveu aqui, usando a representação, é a maneira mais viável da gente resolver uma situação problema quando se trata de quantidades altas? Vamos entender melhor? Vamos lá. Para refletir. João acertou o resultado? Como nós vimos, o resultado foi quanto? 107, ou seja, o João acertou o resultado. O que você achou da estratégia do João? E aí, segundos anos, o que vocês acharam? Foi uma estratégia viável ou foi uma estratégia um pouco cansativa? Como vocês viram, foram muitas bolinhas nas quais o João teve que desenhar para representar aquele valor, né, alto. Será então que é a melhor maneira de resolvermos? Vamos lá. É uma boa estratégia para calcular quantidades altas? Nós vimos então agora que não é a melhor opção para resolvermos. Por isso que a Pro trouxe hoje para vocês a estratégia usando o material dourado. Isso mesmo, para a gente poder entender e resolver situações, problemas envolvendo quantidades maiores. Ana resolveu assim. Então veja bem como que a Ana resolveu. A Ana, então, representou através do material dourado o número 45. Então, ela desenhou, ó, uma dezena, duas dezenas, três dezenas, quatro dezenas. 4 dezenas, portanto, equivale a quanto? A 40, isso mesmo. E ela foi e representou também as unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades que representam aqui o 5 do 45. Depois, a Ana foi e representou também, através do material dourado, o número 62. Veja, então, como que a Ana fez. 1 dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas. Então, veja, ó. Cada uma dessa aqui representa uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, ela representou ali as 6 unidades do número 62. Depois, ela foi e representou também as unidades, ó. 1, 2, 2 unidades, 2 unidades. Mas veja bem que a estratégia que a Ana usou aqui ainda não está muito clara. A gente precisa, então, organizar essas informações. Então, a Ana usou, então, o quadro de ordens. Isso mesmo. Veja, então, ela usou o quadro de ordens. Para quê? Para organizar dezena com dezena e unidade com unidade. Agora sim, a Ana, então, resolveu esta adição. Veja bem como que ela fez. Ela somou, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos, então, 7 unidades. 7 unidades é, portanto, igual a 7 unidades. Ela foi, então, e somou as dezenas. Isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas dezenas nós temos, então? Isso mesmo, 10 dezenas. E aí, quanto que é 10 dezenas? Vamos contar? 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ou seja, 10 unidades, 10 dezenas é igual a 100 unidades. Veja então, o que a Ana fez agora? A Ana foi e somou ao final os resultados, 100 mais 7, isso mesmo. Quanto que deu então? Isso mesmo, 107. E o resultado foi 107. Agora, nós vamos entender qual foi o raciocínio usado então pela Ana. Vamos compreender detalhadamente como que a Ana pensou. A Ana tinha então a seguinte adição, 45 mais 62. A Ana, então, fez a decomposição do número 45, tá? Que é a primeira parcela. Então, veja bem, ela representou através do material dourado a primeira parcela, que é 45. Então, uma dezena, duas dezenas, 3, 4. Depois, ela representou a unidade, que são quantas? 5 unidades, que nós veremos a seguir. Então, ó, 4 dezenas igual a 40. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Vamos ver aqui também, ó, mais 5 unidades. Então, veja bem, a Ana fez, então, a decomposição do número 45. 40 mais 5. Veja aqui, então, ó, 45, tá? Primeira parcela. Vamos ver, então, como que ela fez a segunda parcela. Uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dezenas, que equivale a quanto? Equivale a 60 aqui, ou seja, 60 unidades. Depois ela foi e representou também as unidades, 2 unidades, ou seja, igual a 2 unidades. Veja novamente, ela fez a decomposição da segunda parcela, 60 mais 2, 62, tá? E depois, o que a Ana fez? Ela fez a soma desses valores. Isso mesmo. Vamos lá. Então, inicialmente, ela somou, então, o quê? As unidades. 5 mais 2, que é igual a 7. 7 unidades é, portanto, igual a 7 unidades. Depois, ela fez o quê? A soma das dezenas, como nós já vimos anteriormente. 4 dezenas mais 6 dezenas é igual a quanto? É igual a 10. Isso mesmo. É igual a 10 dezenas. Agora, 10 dezenas equivale a quanto? Equivale, portanto, a 100 unidades. Veja aqui também, no registro aqui que nós podemos ver no processo de decomposição, que os valores dão o mesmo. Então, ó, 5 mais 2, 7. 40 mais 60, vamos ver? 100 também, ou seja, 100 unidades. Veja, então, o resultado. 100 mais 7, 100 mais 7, igual a 107. A mesma coisa aqui também. 100 mais 7 é igual, então, a 107. Entenderam? Então, vamos lá. Mais uma situação problema. Situação problema 2. Voltando novamente. Primeiro passo, a leitura. Então, vamos lá. Durante a partida, Pietro ganhou 123 fichas na primeira rodada e 75 fichas na segunda rodada. Quantas fichas, ao total, Pietro tem? Precisamos agora identificar a pergunta do problema. Qual que é então a pergunta, pessoal? Quantas fichas ao total Pietro tem? Isso mesmo. Agora nós faremos o quê? Vamos identificar as informações do problema. Quais são as informações então? Veja bem, 23 fichas e 75 fichas. Essas são então as informações da nossa situação problema. Agora, nós precisamos identificar qual é a ideia da nossa situação problema. É adição ou subtração? Será que temos uma palavra-chave aí? Vamos procurar então? Temos, isso mesmo. Veja então a palavra total. Quando a gente vê então a palavra total numa situação problema, dá ideia de quê? Isso mesmo, dá ideia de adição. Vamos ver agora como uma criança resolveu, então, essa situação problema, o Rafael. Veja bem, o Rafael, então, desenhou o quadro de ordens, como a Pro disse para vocês anteriormente. Quando a gente vai, então, resolver uma situação problema utilizando o material dourado, nós precisamos, então, organizar no quadro de ordens, tá? Ou seja, dezena com dezena, unidade com unidade, centena com centena. Então, veja bem como que o Rafael fez. Nós tínhamos, então, o número 123.
Veja, então, como que ele fez. 123, nós temos, então, uma centena. Então, ele desenhou, portanto, aqui uma placa que vale, então, uma centena. Depois, ele desenhou duas dezenas, que é igual a quanto? Que é igual a 20, isso mesmo. E depois, ele desenhou, então, 3 unidades, ou seja, 3 cubinhos, que representa aqui, então, as 3 unidades. Veja bem que ele fez, então, a decomposição do número 123 utilizando o material dourado. Ele registrou, portanto, a primeira parcela. Vamos ver, então, a segunda parcela. A segunda parcela, então, é o número 75. Lembrando que o número 75, nós não temos nenhuma centena. Então, vamos lá. 75, uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas. Então, veja bem, 7 dezenas, que equivale, portanto, a 70 unidades, isso mesmo. E depois ele foi e representou, então, as unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Veja bem, nós temos aqui, então, 75, ou seja, ele fez a decomposição do número 75, representando, então, através do material dourado. Depois, o que ele fez? Ele somou, então, as unidades com as unidades. Então, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos, então, quantas unidades? Isso mesmo, 8 unidades, que equivale, portanto, a 8 unidades. Depois, ele foi e somou, então, as dezenas. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas, isso mesmo, 9 dezenas, ou seja, 90 unidades. Por que nós temos, então, 90 unidades? Porque uma dezena vale 10. Se são, então, 9 dezenas, é, portanto, 90 unidades. E agora nós temos aqui, então, uma centena. Uma centena não tem com quem eu somo. Então, eu faço o quê? Simplesmente conservo, então, a uma centena. E aí, pessoal, uma centena é igual a quantas unidades? É igual a 100 unidades. Isso mesmo, ó. Uma centena, 100 unidades. O que, então, que o Rafael fez? Ele foi, então, somou, ao final, a centena com a dezena e com a unidade. Então, 100 mais 90 mais 8 é igual a quanto? Isso mesmo, é igual a 198. Agora, nós vamos entender o raciocínio do Rafael. Veja bem, o Rafael, então, tinha a seguinte adição para resolver: 123 mais 75. Ele foi e desenhou, então, o quadro de ordens e representou, então, a primeira parcela, que é 123. Então, uma centena, que é igual a 100 unidades. Depois, ele representou as dezenas, 1, 2 dezenas, que equivale, então, a 20 unidades. E depois, ele representou as unidades, 1, 2, 3. Então, 3 unidades. Veja aqui, mais uma vez, que o Rafael, então, usa o processo de decomposição do número, ou seja, das parcelas. Então, ele fez 100 mais 20 mais 3, como nós podemos ver aqui através do material dourado, 123. A mesma coisa ele faz, então, com a segunda parcela. Veja bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas, ou seja, 70 unidades. Isso mesmo. E depois ele representa, então, as unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades, que equivale, portanto, a 5 unidades, tá? Depois, o que o Rafael fez? A soma, né, desses valores. Então, ele soma unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, tá? Então, veja bem. Como nós já vimos anteriormente, 3 mais 5 é igual a quanto? Isso mesmo, é igual a 8. 8 unidades, portanto, igual a 8 unidades. Veja aqui então, ó, 3 mais 5 é, portanto, igual a 8 também. Agora, as dezenas, nós já vimos, 2 mais 7 é igual a quanto? É igual a 9. Ou seja, 9 dezenas, que equivale, portanto, a 90 unidades. Veja aqui então,
20 mais 70 é igual a quanto? Isso mesmo, é igual a 90, ou seja, o mesmo valor. E depois nós temos para somar, então, a centena. Como temos apenas uma, podemos manter uma centena, que equivale, portanto, a 100 unidades. Veja aqui, então, que faremos a mesma coisa. Vamos manter a centena aqui. Então, ficou como? 100 mais 90 mais 8 é igual, então, a quanto? 198. Isso mesmo. Veja bem, 198. Agora, veja aqui também. 100 mais 90 mais 8 é igual a quanto? Isso mesmo, 198. Ou seja, o mesmo resultado. Vamos agora para a situação problema 3. Primeiro passo, a leitura. Então, vamos lá. Carlos iniciou o jogo com 279 fichas e durante a partida perdeu 142 fichas. Quantas fichas ele tinha quando terminou o jogo? O que precisamos fazer agora? Identificar a pergunta do problema. Então, qual que é a pergunta, pessoal? Quantas fichas ele tinha quando terminou o jogo? E agora, identificar as informações do problema. Nós temos duas informações, 279 fichas e depois 142 fichas. E agora, qual que é a ideia dessa situação problema? Será que é adição novamente? Ou será que é subtração? Vamos procurar então a palavra-chave? Vamos lá, olha então a palavra. Perdeu. E aí, segundos anos? Perdeu. Da ideia de quê? Isso mesmo, da ideia de subtração. Então, temos então agora uma situação problema envolvendo subtração. Vamos entender então agora como que o João resolveu essa situação problema, usando também a estratégia do material dourado. Veja bem, o João então desenhou então o seu quadro de ordens. Lembrando, segundos anos, que quando nós vamos resolver uma adição utilizando o material dourado, é diferente quando nós vamos resolver, por exemplo, uma subtração. Na adição, nós vimos que nós temos que representar a primeira parcela e a segunda parcela, tá? Já na subtração, nós iremos representar apenas o minuendo, ou seja, o primeiro termo da subtração. O segundo termo, que é o subtraindo, nós iremos subtrair, tá? Como nós veremos a seguir detalhadamente, tá bom? Então, vamos lá. João, então, representou através do material dourado o número 279. 279. Veja, então, como que ele representou a centena. Uma centena, duas centenas. Uma, duas. Duas centenas, portanto, 200. Depois, ele representou as dezenas. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, 7 dezenas, portanto, é igual a 70 unidades, de 279. Depois, ele representou, então, a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos, ou seja, 9 unidades. Que representa, então, aqui as 9 unidades do número 279. O que o João fez também? Ele fez, então, a decomposição do número 142. Porém, ele não representou no material dourado. Por quê? Porque nós iremos subtrair, né, do número 249. Então, veja bem como que ele fez a decomposição. 142, uma centena. 4 dezenas e 2 unidades. O que nós faremos agora? Iremos subtrair unidade de unidade, dezena de dezena e centena de centena. Então, vamos lá. 2 unidades. Vamos tirar, então, subtrair 2 unidades? 1, 2. Vejam bem, tiramos 2 unidades. Quantas unidades restaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Sobraram, então, portanto, 7 unidades, que equivale a 7 unidades. E agora, nós precisamos tirar quantas dezenas? Isso mesmo, 4 dezenas. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. Tiramos, subtraímos, então, 4
dezenas, sobraram quantas? 1, 2, 3. Isso mesmo. Sobraram, portanto, 3 dezenas. Mas 3 dezenas corresponde a quantas unidades? Vamos lá. 10, 20, 30. Isso mesmo. Ou seja, 3 dezenas é igual, então, a 30 unidades. Agora, precisamos subtrair uma centena. Então, vamos lá. Uma centena. Subtraindo. Pronto. Tiramos, então, uma centena. Restou quantas, pessoal? Restou também uma. Veja bem, uma centena. E uma centena corresponde, então, a quantas unidades? O próprio nome já diz. Centena vem de 100. Isso mesmo. Ou seja, uma centena é igual a 100 unidades. Veja, então, como que o João fez. Ao final, ele soma, então, centena com dezena e com unidade. 100 mais 30, 130, mais 7 é igual a, então, a 137. Eis, então, o resultado da subtração segundo o João. Agora, nós vamos entender como foi o raciocínio do João para poder representar esse valor e resolver essa situação problema. Vamos lá, então. O João tinha a seguinte subtração: 279 menos 142. Então, nós temos aqui, ó, o minuendo e o subtraindo. Minuendo, o primeiro termo da subtração, e o subtraindo, o segundo termo da subtração, tá? Então, vamos lá. O João, então, desenhou o quadro de ordens e representou, então, o número 279. 279 é, portanto, 2 centenas. Então, ele foi e desenhou 2 centenas, que equivale a, isso mesmo, equivale, então, a 200 unidades. Depois, ele representou a dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas, que equivale, portanto, a 70 unidades. Isso mesmo. Então, ó, 200 mais 70. E depois ele representou, então, a unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cubinhos, ou seja, 9 unidades. Isso mesmo. Veja, então, que o João, ele fez a decomposição do número, isso mesmo, como vocês podem ver aqui. Só que aí ele representa depois utilizando o quê? O material dourado. Então, ele separa unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena, tá? E aí depois, como nós podemos conferir aqui, né, com o próprio número. Depois, o que que ele fez? Ele também faz a decomposição do número 142, que nós temos, portanto, uma centena, que é igual a 100, 4 dezenas, portanto, que é igual a 40 unidades, e 2 unidades, que é igual, então, a 2 unidades. E depois, o que que ele fez? Realizou, então, a subtração. 2 unidades, nós vamos tirar, portanto, aqui das 2 unidades. Veja, então, como que ele fez, que nós já vimos anteriormente. Ele retirou, então, as 2 unidades, que restaram quanto? Restaram, então, 7 unidades. Isso mesmo. 7 unidades, que equivale, então, a 7 unidades. Agora, veja aqui. 9 menos 2 é igual a quanto? Isso mesmo. É igual também a 7 unidades. Agora, vamos para a dezena. Nós tínhamos, então, 4 dezenas para retirar aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Restaram, então, como nós já vimos, 3 dezenas. Isso mesmo. 3 dezenas, que equivale, portanto, a 30 unidades. Agora, veja aqui. 70 menos 40 é igual a quanto? Isso mesmo. É igual a 30. Agora, nós temos uma centena para subtrairmos. Então, vamos lá? Retirando, então, uma centena. Ficou quanto? Ficou, portanto, uma centena. Uma centena é igual a quanto? Isso mesmo, é igual a 100 unidades. Agora, veja aqui. 200 menos 100 é, portanto, igual a quanto? Isso mesmo, é igual a 100. E agora, qual é o resultado? 100 mais 30, 130. Mais 7, 137. Isso mesmo, 137. Agora, veja aqui também, no processo de decomposição, 100 mais 30, 130, mais 7,
igual, então, a 137. Na aula de hoje, aprendemos que, para efetuarmos as operações de adição e subtração, podemos utilizar o material dourado como uma estratégia de cálculo. Pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Beijos! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Paula e hoje eu vim aqui para contar uma história para vocês. Uma história da menina bonita do laço de fita, da autora Ana Maria Machado. Mas antes de começarmos, vamos cantar a canção da história. Lá na montanha tem uma casinha, toda enfeitadinha, cheia de florzinhas. Lá na casinha, em cima da montanha, mora a menininha que gosta de historinha. Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar, suba na montanha e fique quieto assim. Shhh. A história de uma menina, a menina bonita do laço de fita. Uma menina linda que tinha uma pele pretinha, pretinha, bem escura e lustosa, igual o pelo da pantera negra quando toma chuva. Seus olhos pareciam duas azeitonas pretas. Brilhavam, brilhavam. Ela era linda, 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 com um cabelo pretinho que a mamãe adorava fazer trancinhas e enfeitar com laços de fita. Parecia uma princesa da África ou uma fada do reino do luar. Perto da casa desta menina morava um lindo coelhinho. Você já viu um coelhinho? Um coelhinho todo branquinho, com o nariz vermelhinho tremelicando o tempo todo. Esse coelho, ele era apaixonado pela menina. Ele adorava a cor dela, mas ele achava que tinha um segredo para ela ser tão pretinha. Então, todos os dias, ele ia até a casa da menina, batia na porta e falava assim para ela: menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo inventava alguma coisa. Pensou e disse: já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era pequena, caí dentro de uma lata de tinta e tchigum, fiquei pretinha assim. O coelho então teve uma grande ideia. Foi procurar logo, sabe o quê? Um vidro de tinta. Se pintou todo, ficou pretinho, mas no mesmo tempo veio uma chuva. E foi-se embora todo aquele pretume. Coitadinho do coelho, ficou triste, mas não desistiu. Voltou na casa da menina, bateu na porta novamente. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas logo pensou. Já sei! Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era muito pequeno, eu tomei muito café! Fiquei pretinha! O coelho então correu para sua toca. Sabe o que ele fez? Muitas xícaras de café. Bebeu café. Perdeu o sono e passou a noite toda fazendo muito xixi. Coitadinho, nada de ficar pretinho. Mas ele não desistiu. No dia seguinte, foi para a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita, do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, já estava cansada desse coelho toda hora perguntando para ela, pensou. Sabe o que é, seu coelho? Quando eu era bem pequenininha, comi muita jabuticaba e fiquei pretinha. O coelho correu pela floresta, procurou muito uma árvore, uma jabuticabeira, porque jabuticabeira é a árvore da jabuticaba. Achou várias jabuticabas, comeu jabuticaba. Nada de ficar pretinho.
Apenas ficou pesado, grandão, com uma imensa dor de barriga. E o que ele ganhou? Um monte de cocozinho redondinho e pretinho, igual jabuticaba. Nada de ficar pretinho. Ficou triste, choroso. Passou outro dia, foi até a casa da menina, bateu na porta. Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina já inventando outra história. Pensou numa história de feijoada, porque feijoada é feito com feijão preto, mas eis que então apareceu a mamãe dela, uma mulata linda, toda formosa e cheirosa, e disse para Coelho: sabe o que é, seu Coelho? É artes de uma avó bem pretinha que ela também teve. O Coelho, que era bobinho, mas nem tanto, ficou pensando: ué, a menina bonita do laço de fita se parece com a mamãe dela. Então, se eu quiser ter uma filhinha pretinha igual a ela, é só eu procurar uma coelhinha pretinha para me casar? Procurou, e procurou, até que um dia encontrou uma linda coelhinha preta com lacinhos vermelhos na cabeça. Namoraram, se casaram e tiveram muitos filhotinhos, porque coelho, quando desanda a ter filhotes, meu Deus, não para mais. Vocês querem ver só? Olha só, vou colocar os dois aqui, bem lindos, e vou mostrar para vocês. Tinha coelho de todo jeito, preto de bolinha branca, coelho branco bem branquinho, coelho rosa, muito rosa, amarelo, bem amarelo, marronzinho, até coelho azulado. E, por fim, uma linda coelhinha preta, um charminho, que quando ela andava pela floresta, todo mundo perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? E ela logo dizia: artes de uma menina, a minha madrinha. E aí, você gostou dessa história? Para finalizar, quero te dizer uma coisa: ninguém precisa ser igual a ninguém. Todos diferentes, somos muito especiais. E para agora, vamos terminar a nossa história com a nossa música. A hora da história já acabou. E quem gostou, bate palmas, por favor. Feliz Dia da Criança! Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Ah, muito bem. Hoje, como vocês podem estar vendo aqui, nós vamos trabalhar com as personagens dos contos de fada e diferentes tipos de letras. Vamos lembrar, né, pessoal? Estamos trabalhando bastante com contos de fada porque é o gênero da qual vocês vão estar produzindo, tá? Então, as aulas vão dar um pouco mais de suporte para vocês, para compreenderem um pouco mais da produção de contos de fada, certo? E antes da gente começar, a professora vai pedir para vocês, quem estiver com um caderninho, lembra, a professora já colocou isso até na aula passada. Como que vocês podem, então, anotar as aulas no caderno? Vamos ver, então? Colocar o cabeçalho com o nome da escola, cidade e data. Olha lá. O nome da escola que vocês estudam, Itatiba, a data que vocês estão assistindo, o mês e o ano. Escrever o nome da disciplina e atividade. Nós estamos na disciplina de língua portuguesa e hoje nós estamos analisando, então, personagens dos contos de fada e tipos de letras, tá bom? Então, já é uma forma de vocês estarem usando o registro, fazendo pequenas anotações no caderno, tá bom? Toda vez que a gente começa a aula, a gente começa com uma retomada. Então, o que nós vimos na aula da semana passada? O conto A Princesa e a Ervilha e conhecemos o que é reescrita. Lembrando, a professora trouxe essa atividade para vocês porque é uma atividade que também consta no banco, né? Estava constando lá no 6º banco, que era vocês fazerem a leitura do conto da Princesa e a Ervilha e depois fazer a reescrita de um trecho. Quem perdeu a aula, corre lá no YouTube, as aulas estão disponíveis para vocês conseguirem então entender um pouquinho melhor o que é reescrita. Mas, havendo necessidade, a professora pode sim voltar com vocês a respeito de como a gente faz uma reescrita.
Lembrando que vocês estão no segundo ano, vocês vão fazer a reescrita de uma parte do conto, né? Você já viu que muitos textos são escritos com uma letra imprensa. Olha lá, pessoal, onde a gente encontra a letra imprensa? Vamos acompanhar aqui? Olha lá. No jornal, a gente encontra a letra imprensa. Ah, na revista Ciência Hoje, nas revistas, tem letra imprensa. Ah, placas de rua, dá uma olhadinha. Olha lá, olha o nome dessa rua, pessoal. Rua Vinícius de Moraes, um grande poeta brasileiro. E olha que engraçado, né? Na placa está explicando lá, diplomata, jornalista, poeta e compositor brasileiro. Muito legal, né? Além de tudo, dá informação da origem do nome da rua, né? E todos esses exemplos que a professora trouxe, vocês podem ver então que nós usamos a letra imprensa. Quando vocês estavam lá no primeiro ano, vocês usavam muito, né? Analisavam bastante o que é uma letra imprensa. A maioria das pessoas, quando escreve à mão, usa outro tipo de letra, chamada letra cursiva. Veja o bilhete ao lado. Olha lá a letra cursiva, pessoal. Mariana, Lucas pediu para você não esquecer de comprar chocolate. Renata, esse é um bilhete escrito à mão, né? Então, no dia a dia, a gente costuma usar muito a letra cursiva. Aí vocês vão falar assim, professora, eu não estou entendendo, letra cursiva. A famosa letra de mão, que todos vocês assim se maravilham a hora que estão começando a aprender. Mas agora, como nós estamos vivenciando esse ano uma situação diferente, nos bancos de atividades está aparecendo sim a letra cursiva, mas com o foco na identificação e leitura dessas letras. Tá bom, pessoal? Vocês vão ver que não vai estar aparecendo muita atividade para vocês fazerem o traçado da letra cursiva. Lógico que eu sei que tem crianças que têm assim uma paixão, uma loucura para fazer a letra cursiva e já está tentando fazer em casa, tá? Mas quem não está conseguindo, o que a professora pede para vocês? Então vamos fazer as atividades com foco na identificação, na leitura dessas letras, tá? Porque vocês vão ver que elas têm umas características aí bem diferentes da letra imprensa. Veja a palavra elefante, escrita com diferentes tipos de letra imprensa. Ó, mais uma informação para vocês. Letra imprensa, ela tem vários formatos. Olha lá. A professora trouxe 3 exemplos da palavrinha elefante. Tá vendo? Todas essas escritas, elas são com letra imprensa. Vejam que há um espaço entre as letras, elas não são ligadas entre si. Dá muito bem para a gente ver, né, pessoal, que o nosso amiguinho está mostrando aqui para nós. Quando a gente vê a palavrinha elefante, a gente percebe que tem um espacinho ali entre as letras, né? Agora, vejam como fica a escrita dessa palavra em letra cursiva. Olha lá. A gente já nota uma grande diferença aí, né? A gente vê que elas estão interligadas, né? Quando a mãozinha vai escrevendo, então tem uma ligação entre as letras, diferente da letra imprensa que tem assim aquele espacinho entre elas. Olha lá, essa já é uma diferença entre a letra imprensa e a letra cursiva. E a Pro trouxe aqui para vocês verem também, olha lá como que fica a diferença. Na letra imprensa, formiga. Olha lá na letra cursiva. Hiena, olha quantas voltinhas, hein? Tucano, borboleta. Gente, eu adorei a palavrinha borboleta na letra cursiva, que belezinha. E pato. Então, olha só. Não mudou o significado da palavra, é a mesma palavra, vocês estão vendo, só que tem uma diferenciação no formato, no momento que você vai escrever com a letra cursiva. Tem que respeitar essa formatação, porque depois, com o tempo, a gente acaba fazendo a letra cursiva tudo de qualquer jeito, ninguém entende, né? Então, por isso que é importante vocês analisarem, então, essa diferença entre as duas letras. Agora vem aqui um pequeno desafio para vocês. Descubra as palavras intrusas. Vocês estão vendo um conjunto de palavras aí. Nós temos banana, batata, avião, cebola, navio, couve e tomate. Nossa, já deu para dar uma ideia aí para vocês, né? Que essas palavras fazem parte de um conjunto. E tem 2 aí que não se encaixam nesse conjunto, gente. Vamos descobrir quais são? Olha lá. A primeira é avião
E a segunda, navio. Então, nós temos aqui um conjunto de palavras que se referem ao quê? Alimentos. E avião e navio não são alimentos, então elas são consideradas aqui as palavras intrusas. E agora, das palavras que você não circulou, que é o navio, né? E a outra que apareceu, quais poderiam fazer parte da lista de compra? Ah, a professora não falou para vocês que faz parte de um conjunto de alimentos? Vamos ver essa lista de compras então. Lista de compras, 1 dúzia de prata. Banana, né? Banana prata é um tipo de banana. 2 quilos de batata. Notem que essa lista está escrita com letra cursiva. 1 quilo de cebola. Cebola maduro? Opa, cebola madura. 1 quilo de tomate. E um maço de couve. Notaram então? Lista, pessoal. Lista de compra, geralmente a gente usa a letra cursiva, aquela lista que a mãe da gente faz e a gente deixa lá na geladeira, ou leva no mercado, ou tem umas dicas aí para as mães que estão em casa. Dita a lista para a criança estar escrevendo, para usar a escrita, tá? Independente se seja com letra cursiva ou a letra bastão que as crianças estão usando. Mas aí, ó, para vocês aprenderem qual é a função da escrita também, né? Agora nós temos uma parlenda aqui da lagartixa. Vamos observar as duas formas que ela está escrita. A professora vai ler, vai ficar aí no visor para vocês observarem. Você diz que sabe muito, lagartixa sabe mais. Ela sobe na parede, coisa que você não faz. Notaram aí? Até vou deixar mais um minutinho para vocês observarem, olha lá. É a mesma parlenda, só que escrita com letras diferentes. E agora a gente vai para analisar o que mudou na escrita da parlenda. A primeira foi escrita com letra imprensa e a segunda foi escrita com letra cursiva. E a partir daí, então, pessoal, será que mudou o sentido do texto? Lógico que não, o sentido do texto ficou o mesmo. O texto não mudou, ele continuou sendo uma parlenda, a parlenda da lagartixa. O que mudou mesmo foi a forma de registrar. A primeira com a letra imprensa e a segunda, então, com a letra cursiva. Bom, com isso a gente já pode observar algumas semelhanças e diferenças, né? As duas têm a função de transmitir uma informação, se comunicar, porque afinal de contas é uma escrita, né? A única diferença é, uma é com a imprensa e a outra é com a letra cursiva. E a letra cursiva, né, essa letra que a gente fala, letra de mão, muito utilizada aí por nós no dia a dia, acho que é por isso que tem tanto poder social essa letra, né? Porque no dia a dia a gente acaba usando mais a letra cursiva. Mas é importante que vocês conheçam as duas. Prontinho? Agora a gente já vai para a segunda parte da aula. Lembrando das histórias que já vimos, como são as características dos personagens dessa história. Nós já vimos algumas histórias aqui, né, nas aulas. Vocês aí fazendo as atividades do banco também viram outras histórias. Vocês que estão com o livro do Ler e Escrever já estão em contato com outros contos também. Uma coisa que chama bastante atenção para a gente nos contos é a questão das personagens, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho a questão das características. O que será que é uma característica, né? Todo mundo tem uma característica. Boa ou ruim, todo mundo tem. Agora, vamos ver. Será que existe personagem bondoso? E personagem do mal? Será que existe, gente? Pra gente pensar, pensando nos contos de fada, pensando nos contos de fadas que a gente viu até agora, será que tem personagem bondoso? Tem personagem que é o vilão da história? Leia a seguir alguns trechos de contos para conhecer como esses escritores descrevem suas personagens. Aqui a Pro vai explicar uma coisa para vocês. A Pro tentou trazer aqui algumas versões que são originais. Tá certo? Então, não estranhem um pouquinho a forma de escrita, tudo mais. Hoje a gente vai se atentar em como que os escritores, eles fazem a descrição dessas personagens, tá bom? Para quê? Para que será que serve dar característica para personagem em um conto de fadas? Será que é tão importante assim? Será que eu posso deixar de descrever? Vamos lá. Era uma vez um casal de lenhadores que tinha 7 filhos, todos eles homens. O mais novo era muito miúdo e não falava uma palavra. Ele era muito pequeno e quando veio ao mundo tinha o tamanho de um dedo polegar, o que o fez que o chamassem de pequeno polegar. Notem as palavras que a professora
deixou grifado aí para vocês. Muito miúdo, muito pequeno, o tamanho de um dedo polegar. Ah, já deu para ter uma ideia, né? Esse aí é um trecho do conto de fadas O Pequeno Polegar. Olha lá, o conto levou o nome da personagem, tá? Pouco tempo depois, deu à luz uma menininha que era branca como a neve, tinha os lábios vermelhos como sangue e os cabelos negros como ébano. Por isso, recebeu o nome de Branca de Neve. Dê uma olhadinha que a professora trouxe uma ilustração aí, pessoal, da ilustração original, viu? Não trouxe aquela outra que vocês já conhecem, que essa não podia trazer. Vejam bem, era branca como a neve. Tinha os lábios vermelhos como sangue. Gente, olha como esse escritor que fez esse conto, para dar a característica da personagem, ele foi traçando algumas comparações. Era branca, mas branca como o quê? Como a neve. Imagine, quando a gente lê esse trecho, a gente já começa a imaginar como seria essa personagem. Era branca, mas branca de que jeito? Branca como a neve. Imagine o tom de pele, branco como a neve, né? Os lábios eram vermelhos como sangue. Então a gente já vai imaginando aquela pessoa com aquela pele bem clarinha, aquele lábio bem vermelho e o cabelo preto como ébano. A Pro já deu uma ideia aí, né? O ébano é um líquido bem escuro. Então imaginem, com essa descrição a gente já vai imaginando como é a personagem, né? A velha, embora parecesse gentil, era, na verdade, uma perversa bruxa que construiu a casinha para seduzir crianças. Uma vez que elas estavam dentro, a mulher as matava, cozinhava e as comia. O que era um dia de festa para ela? Seus olhos eram vermelhos e ela não enxergava muito bem, mas tinha um olfato e sabia bem quando humanos estavam perto. Olha lá a descrição da bruxa. Com essa descrição, a gente já começa a imaginar que essa é uma bruxa, bruxa mesmo. Olha lá, perversa, uma pessoa muito ruim. Como que era, qual a outra descrição que vai aparecer da bruxa? Os olhos que eram vermelhos, porque ela não enxergava muito bem. Mas tinha um olfato, olha só. Quer dizer, não enxergava bem, mas tinha um olfato então, conseguia então, cheirar aí quem chegasse por perto. Então, esse escritor, ele também vai fazendo comparações para descrever a característica da personagem. Era uma vez 3 ursos que viviam juntos em sua própria casa, em um bosque. Um deles era o pequenininho, um urso bem baixinho. Outro era o urso de tamanho médio, o mediano. E o terceiro era um urso enorme, gigante. Olha que interessante, dá até pra gente confundir um pouquinho aqui, né? Você fala assim, peraí, pequenininho? Pequenininho deve ser a característica. Não é característica, gente, aí é o nome da personagem. Por quê? Porque ela era um urso bem baixinho. Então, acabou levando o nome de pequenininho. Então, quem escreveu esse conto utilizou aí uma palavra, um adjetivo como nome, pequenininho. Virou o nome, né? O outro era um urso do tamanho médio, o mediano. Como é que ele chamava? Mediano, por quê? Porque ele tinha o tamanho médio. E um urso enorme, que era o gigante. Olha lá, tá vendo? O nome gigante se refere ao tamanho, mas também é o nome próprio do urso. Então, olha que interessante fazer a descrição da personagem dessa forma, né? A partir das características, então, surgiu o nome. Igual quando a professora mostrou o do Pequeno Polegar. Ele era tão pequenininho, pequenininho, que as pessoas comparavam ele com o tamanho de um dedo polegar. Deu o nome para ele, o Pequeno Polegar. Né? E a mesma coisa aconteceu com os ursos. Lembrando, então, que a professora trouxe essa história, que muitos de vocês devem estar pensando assim, os 3 ursos? Mas que conto de fada é esse? Na verdade, a versão mais conhecida é Cachinhos Dourados, tá bom? A versão original é os 3 ursos. Na versão original, não é o Cachinhos Dourados que aparece na casa para comer o mingau. É uma velha, tá? É uma velha que aparece na casa e acaba comendo um pouquinho do mingau de cada um deles, certo? Os escritores de contos de fada, muitas vezes,
quando vão descrever suas personagens, além de indicar suas qualidades aqui a gente está tratando tanto de boas quanto más, fazem comparações, como você pode observar nos exemplos anteriores. Então, quando ele foi falar da Branca de Neve, era tão branca como a neve. Né? Então, vai estabelecendo algumas comparações para fazer a descrição e dar a característica da personagem. O que nós vimos também, quando passou dos 3 ursos, é que muitas vezes essa característica acaba sendo até o nome da personagem, certo? Agora vai um desafio para vocês. Esse desafio vocês podem estar registrando aí no caderno, tá? E podem aí usar a imaginação de vocês e até criar uma história com esse desafio. Imagine a seguinte situação. Um príncipe, para obter a mão de uma princesa, tem que enfrentar 3 tarefas quase impossíveis. Matar um dragão, responder a um enigma proposto por uma feiticeira, enfrentar um gigante. Diante desse desafio e dessas 3 tarefas, quais características esse príncipe precisa ter para resolver esse desafio? Olha lá, a gente vai pensar aqui agora, que característica pode ter. Vocês podem escrever a característica aí do príncipe, a professora vai dar algumas sugestões, vocês podem escrever e pode até aí no caderno, nessa atividade, depois de escrever, fazer um desenho desse príncipe lutando com o dragão. Eu sei que os meninos vão adorar. Que característica será que ele precisa ter? Será que ele precisa, esse príncipe, para enfrentar as 3 tarefas, será que ele precisa ser cabeludo? Será que se ele for cabeludo ele resolve? Será que ele precisa ser destemido, fraco, valente, esperto ou distraído? E agora, hein, pessoal, vamos ver? Destemido ele precisa. Destemido, ele precisa ter coragem para enfrentar os desafios, senão ele deixa a princesa lá morrendo mesmo e não salva, não quer nem saber. Ele precisa ser valente. Valente ele precisa mesmo para enfrentar principalmente o dragão. Uma característica que a professora adora é quando a personagem ela é esperta. Ela utiliza da inteligência, né, para tentar resolver, principalmente porque lembra lá que tinha um enigma? Para resolver o enigma precisa ser esperto, né, pessoal? Então, essas características que a professora marcou e que vocês estão vendo, são as características que esse príncipe precisa para resolver esse desafio. E um desafio aí para vocês podem até criar história para esse príncipe, né? Usando essas características. A característica da personagem você já tem, certo? A seguir, nós vamos ver um trecho do conto Os 3 Cachorros Encantados. Gente, essa história é muito bonita, tá? Qualquer dia a professora traz para vocês. Júlio seguiu a carruagem até a morada do horroroso bicho. Quando esse apareceu, o moço soltou um dos cães encantados que atacou e matou o dragão. Em vez de ir para o castelo do rei buscar sua recompensa por ter salvo a princesa, o Júlio se despediu e foi embora, prometendo procurar a princesa após 3 anos, quando provavelmente teria conseguido conquistar uma fortuna. O cocheiro, então, falou para a princesa: já que seu salvador não quis nenhuma recompensa, por que não diz a seu pai que fui eu quem matou o dragão? Não posso dizer uma mentira dessas, respondeu a princesa. Você vai dizer o que eu quero, senão eu a mato. Posso perfeitamente chegar sozinho ao castelo e dizer ao rei que o dragão a devorou. Vamos, jure que irá dizer ao rei que eu a salvei, ameaçou o cocheiro. A princesa foi obrigada a jurar. Gente, nesse trecho dos 3 Cachorros Encantados, nós temos aqui um vilão. Nós temos o herói foi o Júlio. Vocês viram que o herói não quis saber não, né? Ele resolveu lá, matou o dragão, salvou a princesa estava com um cocheiro. Nesse trecho, quem será que é o vilão? É o cocheiro. Tem gente que até ficou com medo do cocheiro, né? Nossa, um cocheiro desse só por Deus, hein, gente? Nesse conto, o vilão não é descrito pelo narrador, mas é possível imaginar como ele é. Olha que legal quando faz a descrição da característica da personagem de uma forma que te deixa até assim a imaginar, né? Não está descrito nas linhas como ele é, mas pela atitude a gente percebe que ele é mentiroso, desonesto e cruel. Aliás, muito cruel, né? Agora,
para a gente aí estar encerrando nossa aula, hoje a gente vai para o jogo da memória. A professora trouxe um jogo da memória para vocês, é um pouquinho diferente. O jogo da memória que a gente faz, né? A gente tem as cartinhas, a gente tem que tirar as cartinhas, por exemplo, com as mesmas figuras, com o número, né? Ou com o resultado do número. Hoje a gente já vai para um jogo diferente. A gente vai ter aqui, como vocês vão estar acompanhando aí na tela, as cartinhas. O que vocês têm que fazer? Achar a personagem e a característica da personagem. Vamos lá, então? Vamos ver se eu vou acertar, hein, gente? Vou lá para a primeira cartinha. E o que é a personagem? A bruxa. Agora eu tenho que procurar a cartinha que vai dar a descrição da bruxa. Será que eu vou lembrar onde está a cartinha aqui? Ah, acertei. Tem nariz comprido e curvo e gargalhada terrível. Ah, acertei, pessoal. Ganhei aqui, ó, a minha estrelinha vai ficar até maiorzinha, belezinha. Ó, vamos lá para outra cartinha. Ai, um príncipe. Acho que é essa daqui, ó. Ih, errei. Errei. Vamos lá. Ah, achei a característica do príncipe. Forte, destemido e corajoso. Vamos lá? Ah, aqui, pessoal. Acertei. Última cartinha que a gente vai tentar, hein? Vamos lá. Última não, acho que dá mais uma, vamos ver. Fui para a característica agora, hein? Possui grande apetite e gosta de enganar os outros. Quem será essa personagem que tanto aparece nos contos, hein, pessoal? Essa personagem aparece em tantos contos. Olha ele aqui. Aqui ele tá até bonitinho. É o lobo. O lobo sempre vai com a característica, né, de uma personagem que tenta enganar, que tem um apetite voraz. Olha lá, o que a gente viu lá no conto da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá para a última cartinha. É gentil, meiga e inteligente. Ah, com essas características, ah lá, só pode ser a princesa. E eu acho que eu vou conseguir terminar o jogo, olha lá. E isso é uma fada. Só pode ser essa daqui, né? Olha lá. Ser encantado, usa magia e ajuda a personagem principal. Muito bem, pessoal, dá para fazer esse jogo lá em casa, então, com as cartinhas, mas ele também está disponível lá no site da prefeitura, no mesmo local em que vocês vão pegar o banco de atividades, tá bom? Tá lá disponível o jogo para vocês. Nessa aula, então, nós vimos características das personagens e diferentes tipos de letra, a letra imprensa e a letra cursiva, e vimos as diferenças entre elas, certo? Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.